Continuar aqui, no vídeo anterior nós falamos, sobre alguns questionamentos, algumas perguntas que têm surgido através dos vídeos e das reflexões que nós estamos propondo no que diz respeito à Igreja de Cristo, à Igreja denominacional, os seus extremos e as suas diferenças. E agora eu vou responder uma segunda pergunta, que essa talvez seja uma das perguntas que geram maior preocupação até, que é a seguinte: tá, você serviu a Deus dentro da igreja denominacional durante anos, décadas na verdade, quase 2 décadas na verdade, e agora você está falando a respeito de um tema que pode mexer com a cabeça de muita gente, ao ponto de algumas delas pensarem de repente em abandonarem a sua denominação e voltarem para o mundo. Você não fica preocupado com isso? Que as pessoas saiam das denominações e voltem para o mundo, voltem para uma vida de pecado e tudo mais? Primeiro ponto. Primeiro que, como eu disse já anteriormente, você pode acompanhar alguns vídeos aí, tanto no meu canal no YouTube, o canal Cirei Profeta no YouTube, ou na fanpage Eu Amo Jesus Cristo, ou até aqui você que está no meu perfil aí no Facebook, você vai ver que primeiro que a ideia não é que você que está dentro de uma denominação, a minha ideia jamais, quando eu trago essas reflexões, é fazer com que você saia da sua denominação. Pelo contrário, se você está servindo a Deus de verdade na sua denominação, se você está servindo ao próximo de verdade, e se você não está sendo coagido a ser apenas um número, ou a ser apenas alguém útil para que a denominação possa se bancar ou existir, se você percebe que a sua relação dentro da sua denominação com as pessoas, com o seu próximo e com Deus, ela está acima disso, então, meu querido, não existe a menor razão, porque, como eu tenho dito, a igreja do Senhor, a eclésia do Senhor, está em todos os cantos, em todos os lugares. Ou seja, Deus está agindo no mundo, Deus está agindo o tempo todo, em todos os cantos e em todos os lugares. Inclusive dentro da igreja denominacional, Deus tem os seus. E eu posso dizer, como sempre tenho dito, que a grande maioria das pessoas realmente amam a Deus, estão servindo a Deus, embora algumas estejam ainda seduzidas ou alienadas por algumas estruturas, por alguns dogmas ou por alguns mecanismos que fazem com que o sistema religioso funcione, e às vezes de uma maneira não tão bacana. Então, infelizmente, tem muita gente que dentro das denominações são úteis. Elas são úteis para a denominação enquanto servem. A partir do momento que elas não servem para absolutamente nada. Então, se você percebe que a tua relação é essa, que você só vale o que você come, ou que você só vale o que você faz, infelizmente não sou eu que estou dizendo. Uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde, você vai cair essa ficha. E você vai se deparar com uma grande desilusão na sua vida. Todavia, se você nasceu de Deus, você vai ter estrutura para saber se você vai continuar servindo ali ou não. E se, porventura, pessoas que nos ouvem saem e voltam para uma vida de libertinagem, de pecado e tudo mais, era porque eram pessoas que estavam dentro das denominações com a coleira da religião. Eles precisavam daquele cabresto da religião para continuarem se mantendo, como que eu posso dizer, qual que é o termo que a gente poderia utilizar aqui? Sóbrias, para se manterem sóbrias, ou seja, são pessoas que nasceram da religião, nunca conheceram a Deus de verdade, nunca conheceram a Deus de fato. Agora, tem um outro questionamento aí que é importante. Tá, agora você não pensa, por exemplo, que as reflexões que eu estou propondo, ela também tem um outro lado, pode ser totalmente diferente? Ou seja, pode ser que eu não esteja combatendo as denominações, pode ser que eu esteja justamente mostrando o outro lado perverso desse discurso. A pergunta que eu faço é: quem é que ganha
Estou falando de reino de Deus, hein? Entenda bem, não estou falando de denominação. Eu estou falando do reino de Deus. No reino de Deus, na igreja dele, na eclésia dele, que não é placa de igreja, que não é denominação religiosa, são aqueles que são lavados e remidos, os seus escolhidos, aqueles a quem eles escolheu, aqueles a quem ele chamou, ou como você quiser. Quem é que ganha? Quando pessoas que amam a Deus, que nasceram de Deus, que foram regeneradas, justificadas, santificadas, transformadas, salvas, restauradas, quem é que ganha? Quando essas pessoas saem das suas denominações religiosas e são vistas como apartadas da igreja, apartadas de Deus, apartadas da noiva de Cristo, como desigrejados, desviados ou coisa do tipo. Quem é que ganha com esse discurso? Quem é que ganha com esse discurso? Bateu um sol aqui agora. Quem ganha? Denominação religiosa, né? A denominação religiosa é a maior beneficiada com esse discurso antibíblico. Quem é que ganha quando você, como cristão, faz um outro cristão também nascido de Deus se sentir como um zero à esquerda só porque ele não quer fazer mais parte de uma denominação religiosa por N razões? Por N razões. Quem que ganha com isso? O reino de Deus ganha com isso? E se essa pessoa, por causa desse discurso, e se essa pessoa, por causa dessa heresia que muitos teólogos, pastores e líderes defendem, de confundir a denominação com a igreja de Cristo, se essa pessoa então se joga uma vida de pecado, porque agora ela, de tanto ouvir isso a vida toda, ela agora entende que não, realmente agora eu sou um desviado, eu sou um desigrejado, agora eu vou me lançar de corpo e alma no pecado. Quem é que ganha? Você entendeu? Então a ideia aqui não é, entenda bem, denegrir a denominação e nem fazer com que você saia da sua denominação. A ideia é a gente olhar para muita gente, milhares e milhões de pessoas que por N razões não conseguem mais servir a Deus dentro de uma denominação, por tantas e tantas situações, por tantos e tantos desvios claros, por tantas e tantas heresias claras, e por tanta coerção, por tanta mentira, por tanto engano. A ideia aqui é falar para essas pessoas: ei, você nasceu de Deus, cara. Você só volta para uma vida de libertinagem e pecado se você nasceu da religião. Agora, se você nasceu de Deus, continua firme, continua orando com a sua família, com os seus filhos, continua ensinando o caminho do Senhor para os seus filhos, continua amando a Deus, continua servindo ao Senhor de segunda a segunda, enquanto você anda pelo caminho, continua amando a Deus de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, porque você continua fazendo parte da noiva de Cristo, porque você continua fazendo parte da igreja de Cristo, continua servindo o teu próximo. Entendeu? Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Não foste vós que me escolheste, eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. João 15,16. Como que você pode, como que principalmente a turma aí que é reformada, que crê, sabe, que Deus é soberano sobre todas as coisas e tal, como que vocês podem, sabe, ser tão corretos em alguns pontos, ter uma visão tão clara das Escrituras em alguns pontos, e nesses pontos tão cruciais simplesmente se venderem a esse discurso separatista, que separa o povo de Deus, que separa aqueles que foram escolhidos por Deus. Então esse é o ponto, queridos, esse é o ponto. Então pensa, agora se você olhar apenas para o seu umbigo denominacional, ou se você olhar apenas para o seu reduto religioso, você vai continuar separando pessoas, você vai continuar com esse discursinho vazio, querendo apartar pessoas da noiva de Cristo, sem fundamentação bíblica alguma. É isso aí. Aí é onde muitos vão escolher, a ficar com a Bíblia ou ficar com a sua tradição religiosa. Eu prefiro ficar com a Bíblia, eu prefiro ficar com as Escrituras. Afinal de contas, não é o discurso que todo mundo está dizendo? Somente as Escrituras, somente a Bíblia? Me mostra na Bíblia
que é um cristão que não está em uma denominação, ele pode ser visto dessa maneira, tá certo? Um abraço, que Deus abençoe, espero ter esclarecido. Um abraço, continua firme, continua servindo ao Senhor e ao seu próximo no dia a dia, tá bom? Seja instrumento de Deus no meio da sua geração. Um abraço, tchau, tchau, fica na paz.